Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz seja com vocês, meus irmãos. Saúdo você que está nos acompanhando aí no nosso canal, com a doce paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Que bom que você está aí no canal agora, abriu esse vídeo, vai assistir essa palavra que com certeza vai falar ao seu coração. Eu já vou direto ao assunto. Por favor, meus irmãos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Vamos estar lendo o texto. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em cama e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Vamos orar? Peço ao Senhor para falar com você nessa noite. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esta palavra. Louvamos ao Senhor pela Tua igreja. Louvamos ao Senhor pelas nossas vidas. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem derramado. E nesta noite, depois de um dia de lida, de trabalho, de estudos para alguns, de descanso para outros, eis que estamos na Tua casa, diante da Tua santa palavra, como Teu povo reunido aqui adorando o Teu santo nome, para ouvirmos a mensagem do Senhor. Senhor, que essa mensagem desta noite possa falar profunda e poderosamente aos nossos corações, ao ponto de sairmos daqui maravilhados por ouvir a Tua palavra. Queremos aprender contigo nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, o tema da mensagem desta noite é: o Senhor é contigo. Amém? O Senhor é conosco. É contigo, irmão Zélio? É comigo? É com cada um de nós. Esse texto aqui, meus irmãos, ele é narrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 5 do livro de Atos. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, Cris. Enquanto lá no Antigo Testamento nós temos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, que narram histórias profundas dos reis de Israel e dos demais reis. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. E eu já disse para vocês, quem é minha ovelha sabe, é o meu livro do Novo Testamento preferido. Porque é aqui em Atos que nós vemos a igreja de Jesus ganhar forma. É aqui em Atos que nós vemos o poder de Deus, o poder de Jesus se manifestar na igreja através dos apóstolos. É aqui que nós vemos Deus fazer coisas grandiosas e maravilhosas através dos apóstolos, assim como Jesus prometeu que iria acontecer. Jesus disse: olha, no meu nome vocês farão coisas ainda maiores. E eles presenciaram, irmãos Hélios, coisas tremendas
Jesus fazer. E Jesus prometeu para eles: vocês ainda vão ver e vão fazer em meu nome coisas ainda muito maiores. E a palavra do Senhor se cumpriu. Esse texto aqui, esse capítulo, traz algumas informações muito importantes. A primeira é que aconteceu aqui 2 mortes na igreja que deixou a igreja impactada por causa de uma mentira. O capítulo 5 começa, se os irmãos façam isso em casa, não façam agora não, para vocês ficarem aqui comigo na reflexão. Em casa, volta, a gente leu a partir do versículo 12. Se os irmãos voltar a partir do versículo 1, vocês vão ver a narrativa da morte de Ananias e Safira. Um casal evangélico, um casal cristão, que morreu porque mentiu. Imagine se hoje um casal ou um crente morresse porque mentiu. Ia ser muita morte, não é? Ia ser muita gente morrendo. E como é que se deu essa mentira? Aqui traz a narrativa, só para os irmãos entenderem aqui o enredo da mensagem todo. Então eu vou contar aos irmãos o contexto. Nesse contexto aqui, um casal vendeu uma propriedade e fez aquilo que nós fazemos hoje. Hoje, quando a gente vende uma propriedade, os cristãos que têm o temor do Senhor e têm um entendimento da gratidão ao Senhor em devolver ao Senhor todo o dízimo e toda a oferta daquilo que Deus nos dá, de todo o nosso sustento, tudo que a gente faz, tudo que a gente negocia, a gente vai e devolve o dízimo por gratidão ao Senhor, por reconhecer que foi o Senhor que nos deu. É isso que a gente faz hoje. Só que nessa história, eles não devolveram o dízimo. Nessa história, eles pegaram o dinheiro todo para levar para a igreja. Só que eles mentiram. A ideia era vender a propriedade e fazer o que a igreja toda estava fazendo. Quem tinha casa, vendia. Quem tinha o seu sítio, vendia. Quem tinha o seu animal, vendia. E levava o dinheiro e depositava lá. E isso não foi algo obrigado pelos apóstolos. Foi voluntariamente pela igreja. Então as pessoas iam lá, vendiam sua propriedade, levavam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. O que acontecia? Os apóstolos pegavam aquele montante, administrava já com um tesoureiro ali na igreja e repartia de acordo com a necessidade de cada membro da igreja, de sorte que ninguém tinha mais do que outro. De sorte que a divisão fosse justa e todo mundo tivesse tudo em comum. Ninguém tinha mais, ninguém tinha menos. Todos tinham de igual modo. Mas este casal, não sei o que passou pela cabeça deles, eles combinaram entre si de ficar com a parte do dinheiro. E foram levar na igreja, mas não foi os dois juntos. Primeiro foi o Ananias. E quando ele chegou lá, ele encontrou o pastor e foi entregar o dinheiro. Pastor, o pastor era Pedro. Pedro, está aqui a quantia que eu vendi nossa propriedade. E aí o pastor Pedro perguntou: meu irmão, foi por X que você vendeu? Foi por X. E Pedro, que já sabia de tudo, porque o Espírito Santo já havia antecipado a história, e contou para Pedro, revelou para Pedro aquela mentira. E o Ananias teve a chance de se redimir ali até o último momento. E disse assim: olha, Pedro, eu vou falar a verdade para o irmão. Na verdade, eu vim aqui até com o intuito de dizer ao irmão que vendi por tanto mesmo, mas não foi não, eu vendi por Y. E eu fiquei com X. Ele podia ter feito isso. Até o último minuto ele teve a chance.
Mas ele sustentou, irmãos, ela é a mentira. E Pedro olhou para ele e disse: por que você fez isso? Você não mentiu aos homens. Você mentiu para o Espírito Santo de Deus. Porque tu fizeste isso, você vai morrer. Foi Pedro calar a boca, meus irmãos. Ele teve lá uma espécie de infarto fulminante. E caiu ali e morreu na hora. Essa notícia se espalhou, irmãos, de uma forma que gerou temor em todo mundo. Mas antes dela se espalhar, teve um outro funeral nessa igreja. Porque 3 horas depois chegou a mulher, Safira. Safira chega, vai para o pastor e faz a mesma coisa. Com certeza ela ainda não sabia que o marido tinha morrido, o que tinha acontecido. E aí o Pedro faz a mesma coisa. Foi por tanto que você vendeu, Safira? Ela, que também teve a chance de contar a verdade, disse: foi por tanto. Irmão Pedro deve ter ficado com o coração apertado, mas teve que dizer: Safira, minha irmã, você está vendo no chão a marca desse rastro? Ela estou. É a marca dos homens que saíram daqui arrastando o seu marido. Ele morreu. E você vai morrer também, porque vocês mentiram para o Espírito Santo. E imediatamente, ao ouvir isso, a irmã Safira também teve um infarto fulminante ali e caiu, morreu. O que nós chamaríamos hoje de morte súbita. Morreu. Quando essa notícia se espalhou, meus irmãos, gerou um temor tão grande na igreja, que em toda Jerusalém, Roma, Galiléia, Judéia, essa notícia se espalhou, que o irmão Ananias e a irmã Safira morreram porque mentiram para o Espírito Santo. Aí tem uma pergunta para fazer aos irmãos. Alguém pode mentir para Deus? Não. Alguém pode mentir para Jesus? Não. Alguém pode mentir, meu diácono, para o Espírito Santo? Não. E por que, minha linda jovem, Pedro disse que eles mentiram para o Espírito Santo? O Espírito Santo tinha revelado, não é? Tinha falado com ele. Sabe por quê? Porque Pedro sabia e queria que toda a igreja entendesse que a mentira deles não estava sendo para a igreja, estava sendo para o Espírito Santo, para Deus, para Jesus, porque o Espírito Santo, Deus e Jesus é que são os donos da igreja. Por isso que Pedro diz: vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Essa obra, é como Pedro estivesse dizendo assim: irmãos, essa obra aqui não é nossa não. Eu não pedi para estar aqui. Eu não queria fundar igreja nenhuma. Nós estamos dando continuidade àquilo que o Senhor Jesus nos orientou que fizesse. Nos orientou, nos ordenou. Ele disse: vá e façam discípulos, e eu estou aqui. Esta obra não é minha, eu não sou o dono da igreja. Essa igreja é do Senhor. E vocês estão mentindo para a obra de Deus. Foi por isso. E imediatamente eles tiveram a morte súbita. Ok. Passou. Todo mundo soube do acontecido. E aí, em seguida, acontece o que nós lemos aqui. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre as pessoas, entre o povo. Todos os que criam costumavam reunir-se lá no pórtico de Salomão, que era uma área grande assim, em frente lá do templo. E ali eles iam para lá e ficavam adorando o Senhor. E os apóstolos pregavam, e eles com certeza louvavam, adoravam a Deus, e o poder de Deus se manifestava onde eles estavam, porque se cumpria novamente a palavra do Senhor que diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E o poder de Deus se manifestou de uma forma tão tremenda, tão poderosa, irmã Luciana,
que a sombra de Pedro, a sombra, Pedro nem precisava chegar e tocar na pessoa, se a sombra passasse assim por cima da pessoa, a pessoa ficava curada. E todos ficavam maravilhados com aquelas coisas. Todos ficavam cheios de temor e de maravilhas e entenderam que Jesus estava com aqueles homens. Por isso, os sinais e maravilhas aconteciam nos apóstolos. Por quê? Para que todo mundo cresce e entendesse. De fato, Jesus está naqueles homens. Por que isso, irmãos? Isso também tem uma explicação. Até a época de Jesus, todo mundo tinha um entendimento dos apóstolos, dos profetas. E quando um profeta morria, as pessoas falavam, olha, o espírito do profeta está com fulano. Claro que eles falavam isso, mas nós temos um entendimento que é o Espírito Santo atuando no Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos ali o caso de Elias e Eliseu. Todo mundo então dizia, olha, o espírito de Elias está sobre Eliseu. Por quê? Porque Eliseu agora está fazendo sinais e maravilhas como Elias. E Eliseu pediu para Elias que desse a ele a porção do seu espírito. Entendem? Então eles tinham muito aquela coisa da transferência do poder que se dava através do Espírito. Então era necessário que os apóstolos também passassem por algo semelhante, para que toda a redondeza, para que todas as pessoas que ouviram Jesus e até endureceram o coração para Jesus, agora entendessem que Jesus estava nos apóstolos. E este Espírito agora tem um nome, chama-se Espírito Santo. Não é mais o Espírito de fulano. Se vocês pararem para lembrar e puxar um pouquinho da mente, vocês vão ver que tanto Herodes como Herodias, Salomé, todos os príncipes, todos os magistrados e até a população achava que Jesus era uma espécie do João Batista reencarnado. João Batista morreu e o espírito dele agora voltou e está em Jesus, porque ele fala com a autoridade de João Batista, viu? Eles tinham essa ideia na cabeça na época. Só que agora a igreja vai entender, porque Jesus apresenta para a igreja o Espírito Santo. É o Espírito Santo que enche, é o Espírito Santo que capacita o homem, é o Espírito Santo que está atuando na igreja, é o Espírito Santo que está fazendo milagre através da sombra de Pedro e não Pedro. Agora a igreja começa a entender que não é mais espírito de fulano, espírito de ciclano, é o Espírito de Deus. E este Espírito de Deus tem um nome, é Espírito Santo. Aleluia. Muito bem. Enquanto o Espírito Santo fazia sinais e maravilhas e maravilhava a igreja, irmãos, aconteceu uma coisa muito chata. Os religiosos que mataram Jesus morreram de inveja dos apóstolos. Seguindo na leitura, no versículo 17, eu vou ler só os inícios do versículo, depois eu conto a história, porque os versículos são longos, o capítulo é longo, e já vou pular para o versículo que quero chegar. Continuando a história, diz assim, olha, então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. De onde vinha a inveja deles, meu diácono? A inveja deles vinha do seguinte: estes homens são analfabetos. O que eles estão ensinando aprenderam com aquele rabi Jesus que nós matamos. Esses homens nunca estudaram e pregam melhores do que a gente. De sorte que a multidão vai atrás deles. Onde eles vão agora? Não adiantou nada a gente ter matado aquele Jesus. E o pior de tudo, eles conseguem fazer o que nós não conseguimos. Alguém perguntou o quê? Milagres. Me mostra na Bíblia um milagre que foi feito por um fariseu. Me mostra na Bíblia um milagre que foi feito através de um saduceu.
ou através de um sacerdote, ou de um sumo sacerdote, ou através de um escriba, ou através de um publicano. Ninguém nunca teve a capacidade de fazer nenhum milagre, porque o Espírito Santo não estava com eles. O Espírito Santo estava com os apóstolos. E isso encheu o coração desses homens de inveja, meus irmãos. E com muita inveja, eles botaram a mão na cabeça e tiveram a ideia: a gente tem que dar um jeito nesses 12. Porque eles acharam que ia acontecer igual às outras vezes. A gente mata o mestre, os discípulos vão se dissipar. Mas não deu certo. Todas as outras vezes deram. Surgiu um tal de Teudas. E foi arrecadando muitos discípulos. Quando Teudas foi morto, parou, todo mundo acabou com aquilo ali, se dispersou. Surgiu um tal de Judas, antes de Jesus, muito antes. Quando foi preso, também foi disperso e acabou. Só que com Jesus e com João Batista, não deu certo a tática deles. Porque eles mataram João, os discípulos de João correram para Jesus. Eles mataram Jesus, os discípulos de Jesus fizeram novos discípulos. E a igreja começou a se multiplicar de uma forma tão grande que na cabeça deles parecia uma praga de que tanto se multiplicavam. Mas na cabeça da gente era o Espírito Santo atuando na igreja. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilha! E aí, meus queridos, a inveja tomada no coração só tem um jeito: vamos prender os principais deles. E eles pegam os discípulos e prendem. Os discípulos estão presos lá, e agora? Como é que vai ser? E aí, o Senhor entra com poder e maravilhas. Aconteceu que um anjo do Senhor foi na prisão e milagrosamente tirou todo mundo de lá. Quando mandaram ir na prisão, irmão Zélio, pegar os homens, chegaram na prisão, a cela estava trancada, o carcereiro, que hoje nós chamaríamos de agente penitenciário, estava na porta, estava tudo certo, mas os presos não estavam lá. Por quê? Porque um anjo do Senhor livrou os nossos irmãos da prisão, igreja. Muito bem. Quando eles começam a discutir entre si o que é que está acontecendo, alguém chega correndo e diz: os homens que vocês estão discutindo aí estão lá na praça pregando. Os homens saíram da prisão e foi direto pregar, irmãos. Eles não foram se esconder, não. Podia se esconder. Não, vamos se esconder para esperar a poeira baixar. Vamos se esconder um tempo para a gente não voltar para a cadeia. Não! Eles foram pregar para as pessoas. Até porque eles estavam maravilhados pelo que aconteceu. Um anjo, eu vi um anjo que me livrou da prisão. E podem esperar, daqui a alguns dias, essa história vai se espalhar. Vocês vão ver que é verdade. Porque vai se espalhar a notícia de que a cela estava trancada, de que os guardas estavam na porta e que nós saímos milagrosamente sem ninguém ver, vocês vão ver. E eles começaram a pregar. Daqui a pouco chega o capitão do templo, soldados, fariseus, saduceus, a corja toda que estava com o coração cheio de inveja para prender eles de novo e já queria matar eles ali mesmo. Mas por causa da multidão eles ficaram com medo e levaram eles presos. E aí, o pai adotivo, o instrutor do apóstolo Paulo, estava lá. O nome dele, ele era um fariseu, mas esses temiam o Senhor, era Gamaliel. Gamaliel deu um conselho para aqueles homens e disse, como ele era muito respeitado, ele pediu a palavra, todo mundo ficou em silêncio, todo mundo ficou quieto. E ele começou um discurso dizendo: irmãos, vejamos bem o que vamos fazer com esses homens. Deixa eu lembrar a vocês uma coisa. Há algum tempo atrás surgiu um tal de Judas, que arrebanhou muitas pessoas com seus novos ensinos. Mas quando ele foi preso, a multidão se dissipou.
também surgiu um tal de Teudas e foi falando. E ele disse, olha, eu aconselho a vocês deixar esses homens em paz. Porque se o que eles estão ensinando, se o que eles estão fazendo, se esse movimento todo que está nos causando inveja, claro que ele não disse essas palavras, mas está no contexto, né? Se o que eles estão fazendo aí não for de Deus, queridos, fiquemos em paz, vai se desfazer. Daqui a pouco a gente vai ser só conversa. Porém, se o que esses homens estão fazendo vem realmente de Deus, como eles dizem, nós não podemos fazer nada, porque nos veremos lutando contra Deus. E quem pode fazer isso? Meu irmão, só pode ter sido o Espírito Santo que tomou os lábios de Gamaliel naquele momento. E a fúria se acalmou naquele momento. E veio ali uma bonança naquela hora. E a multidão se dissipou. E ali eles foram liberados. Olha o que acontece aqui. Versículo 41 e 42, que é o final do capítulo 5. Versículo 40, vamos pegar do 40. Diz assim, ó. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhe que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Antes lá do discurso de Gamaliel, quando eles estavam ameaçando, é neste contexto aqui que Pedro tem aquela fala de que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É nesse discurso aqui. E eles vão e mandam açoitar os discípulos, inocente, que foi preso porque estava fazendo milagre. Por causa da inveja deles, vai lá, dá um coro nos nossos irmãos e manda liberar eles. Aí veja como termina o capítulo. Os apóstolos saíram do sinédrio, agora é que vem a parte que me emocionou na leitura de hoje. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, prestem atenção, irmãos, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Os irmãos entenderam? Os apóstolos saíram do sinédrio alegres depois de apanhar, depois de ser humilhado na frente de todo mundo, de ser acusado de coisas que eles não fizeram. Eles saíram dali, irmãos, ardido, dolorido, mas alegres. A alegria deles vinha de onde? A alegria deles veio por serem humilhados e ali considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor Jesus. Que coisa tremenda, irmãos! Que coisa tremenda é essa? Nossos irmãos que acabaram de apanhar, que acabaram de ser libertos da prisão, de que estavam ali com o risco de ser presos de novo e de ser mortos até ali, passando humilhação, apanhando na frente dos outros, como o Senhor Jesus, e mesmo assim, quando ele ouve assim, a expressão, vai, vocês estão liberados, eles saem alegres, Guilherme, felizes, e a felicidade deles se dava pelo fato de eles serem considerados dignos por serem humilhados por causa do nome de Jesus. Aí se você pensa que já o glória a Deus já bastou, olha que diz o último versículo do capítulo, versículo 42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias eles iam para o templo e também faziam isso de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa, anunciando, olha, Jesus, aquele que morreu lá no Gólgota, aquele que o pessoal matou, ele é o Cristo.
aquele que nós estávamos aguardando, aquele que nós estávamos esperando. Meu irmão, minha irmã, essa história é para nós lembrarmos que o Senhor está conosco. O Senhor está com a igreja. A igreja precisa se colocar no lugar de autoridade como esses homens aqui. Só que nos nossos dias, qualquer perrengue que a igreja passa, Cris, a igreja, você quer ver uma igreja lotada? Marcelo disse, né? Se as pessoas soubessem o quanto o culto de oração, né? O quanto o horário é importante, era o culto de oração que estava cheio, não o culto de domingo. Pois bem, você quer ver uma igreja no culto de oração cheia, lotada? Se naquela oração prometer que vai acontecer milagre. Se naquela oração prometer e cumprir que vai acontecer ali maravilhas. Ou seja, pode vir aqui que a sua oração vai ser recebida. Com certeza você vai sair com a vitória que você pediu. Aí interessado no milagre, a igreja lota. Segundo, a igreja lota quando a igreja vai correndo pedir a Deus que livre de alguma coisa. Está passando por um problema. Corre para os pés do Senhor. Ora que é uma beleza. Mas a oração não deve ser para isso. A oração deve ser o combustível que mantém a minha e a sua vida cristã de pé, irmãos. O milagre, a atuação do Senhor é consequência, mas não deve ser a nossa primeira motivação. Não! Não fique, irmão, consagrando a sua vida para que Deus responda o seu pedido. Não, vou fazer uma consagração aqui, eu vou redobrar minha oração, porque eu quero que Deus me dê aquela fazenda, porque eu quero que Deus me dê aquele carro, porque eu quero que Deus me dê aquela casa, porque eu quero que Deus me dê aquela moto, porque eu quero que Deus me dê um novo celular, porque eu quero que Deus me dê uma vitória nisso, naquilo ou naquilo outro. Aí começa a orar, intensificar, buscar a Deus. Não, irmãos, está errado. A igreja que eu estou falando para vocês era o contrário. Ao invés de a gente querer comprar como a gente quer hoje, a igreja estava vendendo. Ninguém queria juntar nada. A igreja estava vendendo o que tinha, levava para a igreja, de sorte que todo mundo tinha igual. O poder de Deus se manifesta na fraqueza do homem. Por isso Paulo disse, olha, quando eu me sentia fraco, era aí que eu estava forte. Irmãos, nós precisamos buscar o Senhor lembrando que Ele está conosco. O Espírito Santo está sobre a igreja. A igreja de Jesus não pode abrir mão do poder que Deus deu através do Espírito. Aí você, irmãos, para a gente partir para finalizar, você pode compreender, quando a gente lê o livro de Atos, que era exatamente por isso que o que acontecia em Atos não acontece mais na igreja de hoje. Imagine você se a minha sombra fosse como a sombra de Pedro, que curasse as pessoas. Quantas pessoas vocês acham que nós teríamos como membro aqui nessa igreja? Quantas pessoas vocês acham que vinham nos visitar aqui todo domingo? Irmãos, viria gente de outro país aqui. Vinha gente de tudo quanto é país do mundo, numa igreja lá no Brasil, num lugar chamado Espírito Santo, num bairro pequenininho. Lá tem um pastor que a sombra dele cura as pessoas. Meu irmão, a igreja estava assim, lotada atrás de pessoas da vitória, com as pessoas querendo que o poder de Deus se manifestasse. É por isso que o poder de Deus não se manifesta como na época dos apóstolos mais. Porque hoje as pessoas estariam buscando a Deus apenas por causa dos milagres. Vê aquele menino? Quando Jesus disse para ele, então agora vai e venda tudo que você tem, e depois você
dá tudo para os pobres, depois disso é que você vem me seguir. Talvez você nunca parou para pensar nisso, né? Jesus disse para o menino, ó, vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro para os pobres. Jesus não falou para ele ficar com o dinheiro do que vendesse. Dê tudo para os pobres. Jesus não falou dê a metade para os pobres, fica com a metade para você. Jesus disse, dê tudo para os pobres, depois venha e me siga. A Bíblia diz que ele se entristeceu. Ficou cabisbaixo. Provavelmente não fez o que Jesus disse. Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe e nos faça lembrar que Ele está conosco, que o Espírito Santo tem nos capacitado e que a vida cristã é muito mais do que isso que a gente vive hoje. Hoje, o que a gente faz pelo reino, irmãos, ainda é muito, mas muito pouco. Está tão longe do que a gente tem capacidade de fazer. Nós podemos pregar mais, podemos discipular mais, podemos evangelizar mais, podemos adorar mais, podemos olhar menos para a vida dos outros, né? Podemos falar menos da vida dos outros, podemos querer menos as coisas para a gente e querer mais as coisas para Deus, e dar mais tempo para o Senhor, e fazer com mais alegria, com mais amor. Porque um dos desafios que a igreja tem hoje, sabe qual é, meu irmão? Eu e vocês aqui, sabe qual é um grande desafio? Ter cuidado para não se tornar apenas um religioso. Igual aconteceu com os saduceus, com os fariseus, com os escribas. A gente fica de casa para a igreja, de igreja para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. O que é que a gente faz lá na igreja? A gente canta, a gente estuda a Bíblia e acabou. E eu não falta um culto. E chega um momento que isso pode se tornar uma rotina tão grande de você cansar e enjoar. E aquilo que era para ser algo tremendo e renovante na sua vida, seja algo que lhe deixe se arrastando. Ao ponto de você ir para a igreja, pulsa, meu Deus, hoje tem culto, misericórdia. Não! Faça como Davi, hoje tem culto. Eu me alegrei quando alguém me disse, vamos à casa do Senhor. Era como se alguém estivesse dizendo assim, vamos para a igreja, para Davi. Só que ele usava lá a casa do Senhor, ou o templo. Era como se dissesse hoje, né, vamos para a igreja. Então, irmãos, cuidado para que vocês não se tornem apenas religiosos. Pessoas acostumadas com uma vida religiosa e que perder a alegria de servir a Deus. Se isso acontecer, irmãos, a gente chega na igreja e faz o que a irmã Parecida disse aqui na semana passada, né? A gente começa a olhar para as pessoas, aí ri do erro de um, né? Aí ri do erro do outro, aí fala de um, fala do outro. A gente não está buscando a Deus. Quando a gente vai para a igreja, a gente tem que buscar o Senhor e fechar os olhos para todas as outras coisas. Hoje, nas minhas visitas, eu tive com uma pessoa assim, que não quer saber da igreja. Por quê? Porque a igreja tem muito fofoqueiro. Irmã, eu perguntei a ela, por que a igreja tem fofoqueiro? Ela, porque a igreja é tudo igual. Eu falei, não, essa não é a resposta, não. Ela, por quê? Eu falei, porque a igreja é cheia de pessoas. E onde houver pessoas, vai haver problemas de pessoas. Aonde tiver gente, vai haver problema de gente. A questão é a senhora esquecer gente e focar em Cristo. Mas, se você quiser olhar para a vida de alguém, eu te oriento a olhar para a vida dos que andam certo. Por que a senhora não olha para os que andam certo? Para os que são fervorosos, pelos que levam a vida cristã a sério. Olha para a vida desses, velho. Faz sentido, faz muito sentido. Inclusive, aí virei para ela assim e falei, hoje eu vim visitar a senhora, mas a minha próxima visita aqui vai ser só para visitar você. Só vai ser nós dois a conversa, que eu vou conversar contigo sobre a sua vida espiritual. Amém? Ela disse, amém. Eu falei, então tá bom, da próxima vez que eu vim aqui, é por sua causa e não mais pela sua.
Aí a outra, venha mesmo, pastor, venha mesmo. Eu venho. E com certeza eu vou. Porque eu amo desfazer essas visões erradas da vida das pessoas, né? Só para finalizar, já que eu toquei nesse assunto. Aqui embaixo não tem uma oficina? No Paú? Não é? Em frente ao ponto de ônibus? Eu entrei, estava passando ali, cheguei e falei, amigão, não sei o quê. Um amigo meu que trabalha lá. Aí ele, pastor, ele não aguenta ver eu passar lá. Faça favor, vem aqui. Eu tô com o violão, canta aqui um hino aqui. Aí o outro que me viu entrando, que viu que eu era pastor, que estava preparando o cigarro para fumar, ele já começou a criticar. Ei, fulano, agora você vai ficar dando seu dinheiro para pastor também, é? Ele fez questão de me humilhar, de falar para mim. Eu olhei para ele e não falei nada, mas ele insistiu em ficar falando. Eu falei, tá, ele quer uma resposta. Aí eu falei com ele, amigão, e você? Vai ficar insistindo em dando o seu dinheiro pro diabo? Porque olha o que o senhor está na mão. Isso aí é de Deus? Aí ele parou para refletir. Ele estava lá preparando o cigarro. E aí ficou falando que o menino ia dar o dinheiro para o pastor. Eu falei, e você vai ficar insistindo em dar o seu dinheiro para o diabo? Olha o que o senhor está na mão. Isso aí é de Deus? Aí ele perdeu a chave. Quando ele perdeu a chave, ele deu brecha para eu explicar. Olha, irmão, isso aí que você está falando de dar dinheiro para pastor, isso aí chama-se dizimar e ofertar. O dízimo e oferta é apenas uma prática de gratidão daqueles que voluntariamente se sente grato pelo Senhor. Eu, que sou pastor e o senhor nem conhece, nunca obriguei nenhuma ovelha da minha igreja a entregar o dízimo e a oferta. Eu conscientizo ele, entender a gratidão em fazer isso. Se ela entender, ela vai fazer por amor e por gratidão, e não porque eu obriguei. Aí pronto, né? Ele ali já ficou sem graça e foi disfarçando, foi fumar o cigarro dele lá fora, e eu louvei lá com o menino, afinei o violão para ele e vim embora. Daqui a pouco ele foi disfarçando lá, veio cá e falou que o violão tinha um som bonito. Aí já viu, né? Mas é isso, meus irmãos. O diabo tenta nos humilhar de qualquer forma, mas o Espírito Santo de Deus dá a palavra certa na boca do crente. Ele tenta nos derrubar, ele tenta nos humilhar, mas o Espírito Santo vai ali, como ele fez com Moisés, e dá a palavra certa, na hora certa, porque aquilo não veio de mim. Eu olhei para ele e simplesmente falei assim, e você vai ficar dando seu dinheiro ao diabo, né? Olha o que você tem na mão. Aí ele... Já viu? Que Deus é Cristo te abençoe e possa fazer você lembrar, e você que está em sua casa aí, que o Senhor é contigo. Pode ficar tranquilo, vá fazer a obra de Deus, pegue a sua esposa, pegue seus filhos, vá anunciar o que os discípulos faziam. Eles saíram da prisão e foram para o pórtico do lado do templo de Salomão anunciar de casa em casa que Jesus era Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome nesta noite e agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos deu de incendiar os nossos corações, lembrando para cada um de nós que o Senhor está conosco. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, meu Deus, por isso não deixa nem eu, nem esta igreja esquecer, nem por um segundo, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor está conosco, Pai, porque no momento em que a gente esquece disso, a gente só faz uma besteira atrás da outra. Tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia de nós. Assim, te oramos, te pedimos que o Senhor continue nos enchendo de ousadia para anunciarmos o ano aceitável do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim te oramos e te agradecemos. Amém. 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 Meus amados irmãos, então assim finalizamos o nosso culto às 9h06. E eu quero lembrar os irmãos que no domingo que vem nós retomamos a nossa escola bíblica com algumas surpresas, não faltem, tá bom? Domingo que vem às 9h estaremos aqui recebendo
cada aluno cheio de alegria, todo mundo descansado, renovado para um ano inteiro de trabalho do Senhor. Na outra semana, então, a gente já retoma, né, o Amanhecer com Deus, né? A outra terça já é fevereiro, né, irmão? Né, meu diabo? A outra terça já é fevereiro. Então, a gente já retoma o Amanhecer com Deus, às 6 da manhã, terça-feira. A gente retoma a oração das mulheres na quinta, às 6 da manhã. E durante a semana, os ensaios aí, né? Mas aí os ministérios vão alinhar com cada um de vocês. Vão em paz agora, em nome de Jesus. Deus dê a vocês uma noite abençoada. Tenham amanhã um dia de bênção na vida de vocês. Amém? Amém. Tchau.